Olá, jovens. Vamos falar hoje sobre o pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, né? Ou a Grande Depressão Norte-Americana, que afetou outras nações, certo? Terminada a guerra, o cenário da guerra foi a Europa, cenário da guerra. Cidades destruídas, hospitais, pontes, avenidas, escolas. Né? Era necessário reconstruir. Então, as nações europeias foram pedir empréstimos aos Estados Unidos para isso. E o americano passou, além de fornecer os empréstimos, ele passou também a fornecer produtos industrializados. Né? Ele enviava produtos para essas nações. Né? Durante a guerra, ele foi um fornecedor de alimentos e armas. Mas ele também entrou na guerra. Ele entrou em 1917 para ajudar o grupo da Tríplice Entente. Né? A Rússia tinha saído com um acordo que fez com a Alemanha, a Rússia saiu da guerra, mas a Inglaterra e a França continuaram na guerra. Então ele mandou tropas para lá, né? Um contingente muito grande. Ele mandou. Bem, mas não sofreu avarias em seu território. Né? Isso aconteceu na Europa. Então, até no final da guerra, o presidente o Wilson, ele mandou os 14 pontos, que era para ser, naquele momento dos tratados, e entre esses pontos dizia que não teriam perdedores, não teriam que indenizar outras nações, e com isso as nações da Europa não estariam tão prejudicadas e poderiam continuar consumindo os produtos norte-americanos, né? É o mundo dos negócios. A guerra também funciona assim. Nos Estados Unidos, a sociedade se considerava próspera depois da guerra, né? Logo depois da guerra, próspera. A propaganda do mundo dos negócios falava desse tipo de sociedade, então a propaganda fazia com que essa população consumisse. Então era um consumo interno. Era rádio, era geladeira, fogão elétrico, aspirador de pó, automóveis. Então, o consumo aumenta nos Estados Unidos. Né? Bem, durante uns 5 ou 6 anos, essa sociedade próspera, ela realmente estava avançando. Mas o desemprego começa a aparecer nos Estados Unidos. E para você ter uma ideia, assim, por volta de 1924, 25% da população ativa nos Estados Unidos estava desempregada. Isso vai gerar crise, né? Quem não tem salários não tem condições de comprar. E as nações da Europa que começaram a receber aquele produto, que recebia aquele produto dos Estados Unidos, eles, com a ajuda, com os empréstimos que o americano enviou, eles, além de reconstruir a cidade, eles investiram nas indústrias. E essas indústrias começaram a produzir o que o europeu precisava e, com isso, não precisava comprar tantos produtos dos Estados Unidos. E, com isso, as empresas que fizeram aquela superprodução de materiais vai ter que estocar esse material. Então elas vão começar a decair, essas empresas. E agora? Essas empresas vão perder seu valor, né? Na Bolsa de Valores. Então, é a razão da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Essas empresas agora vão correr para a Bolsa de Valores para tentar vender suas ações. Vai ter que baixar o preço das ações, né? São os títulos das ações, vão ter que baixar o preço, mas tem que vender. E quem disse que tinha tomador, ou seja, comprador? Não tinha. Então, essas empresas começaram a falir. 4 grandes bancos nos Estados Unidos faliram, quebraram. 80 mil empresas faliram. Aí coloca aí um fator multiplicador e tem uma ideia do desemprego como aumentou, né? Como aumentou nos Estados Unidos. Mas como o americano é a locomotiva do mundo,
Se a locomotiva desacelera, os vagões também desaceleram. Se ela acelera, os vagões aceleram. Então, isso repercutiu também no mundo e, por exemplo, no Brasil. O Brasil, ele vendia café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram um dos principais compradores de café brasileiro. Então, o americano, a política foi diminuir os gastos. Aquilo que é supérfluo, não. Embora que eles gostam de um cafezinho, viu? Mas eles... Vamos cortar essa compra de café, vamos diminuir esse consumo do café, né? Então aí o Brasil já perde por aí. O Brasil tinha os Estados Unidos como credor. O Brasil pediu empréstimo aos Estados Unidos. Agora ele cobra esses empréstimos que foram concedidos, tá? Eram cobrados. Bem, uma outra nação, por exemplo, é a Alemanha. A Alemanha é cobrada, os Estados Unidos deixa de emprestar e começa a cobrar dívida da Alemanha. Então, é até interessante para você aí que vai fazer o Enem, lembrar o seguinte, nessa política, a alta burguesia na Alemanha, né? Os burgueses, os comerciantes na Alemanha, os altos comerciantes, eles agora vão se passar para o lado nazista, né? E vão apoiar o nazismo, né? A política ditatorial, o nazismo, né? Eles vão apoiar o nazismo a favor da nação. Aí o nazismo vai começar a ter chances na Alemanha, certo? Por influência desses comerciantes, desses ricos que estavam se sentindo prejudicados, né? E uma política que vai favorecer a sua nação, que vai os proteger, então vai ter o apoio deles, né? Não esqueçam disso aí não, viu? Teve essa influência também. Bem, essa crise mundial, então passou a ser, né? Então, como se resolveu isso nos Estados Unidos? Como isso ficou resolvido? Isso não vai se resolver agora não, em 1929. Isso só vai acontecer em 1933, quando é eleito Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e ele vai trazer uma nova política econômica. Ele vai usar o pensamento de Keynes. Keynes, um economista, ele nasceu na Inglaterra em 1883 e morreu em 1946. Inclusive Keynes participou daqueles acordos no final da guerra, tanto da primeira como da segunda, ele participou, né? Ele chegou a ser conselheiro inglês, ele chegou a ser como um presidente do Banco Central Brasileiro, né? Era mais ou menos assim que ele era do Banco da Grã-Bretanha. Então, assim, a política de Keynes era diferente daquela anterior que o americano usou logo depois da guerra, que era chamada de uma mão invisível no mercado, quando aumentava-se o consumo, né? Aliás, aumentava a produção, aumentava o consumo e as coisas iam se ajustando no mercado, né? Mas não deu certo, porque eles ficaram esperando o resultado. Vai dar certo, essa crise vai passar, o mercado vai se ajustar, mas não se ajustou. Então Roosevelt vem com outro plano econômico, o de Keynes. O de Keynes fala do investimento do governo, investimento do Estado na economia. Aí como se deu? Ele investiu nos bancos, aqueles bancos que quebraram, tá? Investiu assim nas fazendas, para que voltassem a cultivar, voltasse a vender. Criou planos de seguridade social para que a população tivesse dinheiro para poder comprar, né? Nós tivemos coisas parecidas aqui no Brasil com o Plano de Aceleração e Crescimento, com o PAC, né? Com Bolsa Família, porque gera renda de alguma forma e a população pode ir ao mercado e pode consumir. Estamos vivendo esse período agora onde principalmente o pessoal do subemprego está sem condições de trabalhar porque as coisas fecharam, então está tendo uma ajuda do governo, uma ajuda emergencial do governo,
para que as pessoas possam sobreviver, possam comprar, e é uma forma desse mercado voltar a funcionar. Né? Bem, então o governo americano, em 1933, ele criou obras públicas, vamos dizer assim, uma para abrir buraco e outra para fechar o buraco. Bem, vamos construir estradas, vamos construir avenida, vamos construir hospital, vamos construir escola. Vamos construir porque vai gerar dinheiro aí para todos aí que vão participar. Então era uma forma da economia voltar a funcionar. Então aí a crise fica resolvida e com a solução para essa crise, o americano vai se reestruturar novamente e vocês vão ver novamente o americano após a Segunda Guerra Mundial, né, que vai começar em 1939 e terminar em 1945, vocês vão ver ele também bem sucedidos no final, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto dessa aula, que foi o pós-guerra e a crise de 1929, norte-americana, a Grande Depressão. Então, vamos voltar para a sala de aula, vai ter debate, vão ter perguntas, certo? E nos veremos no próximo vídeo, se Deus permitir. Ok, até mais.